testamento com dívidas e menores. Como fazer o inventário sem dor de cabeça? Imagine isso, um familiar querido se foi, mas deixou dívidas, um testamento e no meio de tudo isso, um herdeiro menor de idade. Parece complicado, não é? Agora vem a pergunta, será que esse inventário pode ser resolvido sem passar pela justiça? A resposta pode te surpreender e te poupar muita dor de cabeça. Fica comigo até o final e você vai descobrir como transformar uma situação caótica em algo mais simples. Para começar, você precisa saber que o inventário é obrigatório para formalizar a divisão dos bens de quem faleceu. Mas aqui está a questão. Nem todo inventário precisa ir para a justiça. O inventário extrajudicial, feito em cartório, pode ser uma solução mais rápida e econômica. Agora vem a parte interessante. Você sabia que mesmo com dívidas ou herdeiros menores de idade, é possível optar por essa modalidade? Pois é, mas existem condições específicas. E aqui, cada detalhe faz a diferença. Vou te explicar tudo com histórias reais que mostram como evitar erros comuns. O inventário extrajudicial é possível com dívidas. Muitas pessoas acham que dívidas automaticamente mandam o inventário para a justiça. Mas isso não é verdade. Se todos os herdeiros concordarem com a divisão dos bens e assumirem a responsabilidade de pagar ou negociar as dívidas, o processo pode ser feito diretamente no cartório. O segredo aqui é a negociação, envolver os credores, formalizar os acordos e registrar tudo na escritura pública. Com o apoio de um advogado, fica muito mais fácil garantir que ninguém saia prejudicado e que as dívidas sejam quitadas da forma mais justa. Quer um exemplo? Carlos faleceu e deixou uma casa avaliada em 500 mil, mas também tinha um empréstimo de 100 mil. Seus 3 filhos concordaram em vender a casa para quitar a dívida e dividir o restante. O advogado deles alinhou tudo com o banco e em menos de 3 meses o inventário foi concluído no cartório, sem brigas e sem processos demorados. O papel do Ministério Público no caso de menores. Agora vamos falar do caso mais delicado, quando há herdeiros menores de idade ou incapazes. Aqui é preciso seguir algumas etapas para proteger o direito deles. Se o inventário for extrajudicial, o cartório só pode seguir adiante com a autorização do Ministério Público. Isso significa que um representante legal, geralmente os pais ou o tutor, deve apresentar a proposta de partilha ao Ministério Público, que vai analisar se ela é justa para o menor. Somente com a manifestação favorável do Ministério Público, o inventário poderá ser concluído no cartório. Esse processo, apesar de parecer complexo, ainda é muito mais rápido do que recorrer à justiça. Lúcia, mãe de 2 filhos menores, ficou apreensiva quando o marido faleceu, mas com a ajuda de um advogado, ela conseguiu mostrar ao Ministério Público que a divisão proposta protegia os direitos das crianças. Em menos de 6 meses, tudo foi resolvido no cartório,
sem precisar enfrentar um longo processo judicial. Inventário judicial ou extrajudicial? E por que escolher o inventário extrajudicial sempre que possível? Veja só, o inventário judicial é lento, cheio de burocracias e também pode levar anos para ser concluído. Já o inventário extrajudicial, quando bem conduzido, pode ser resolvido em poucos meses, economizando tempo, dinheiro e desgaste emocional. Por isso, é essencial entender as condições e seguir os passos certos, seja com dívidas ou com menores de idade. O caminho pode ser mais simples do que você imagina. O prazo que você não pode ignorar. Mas atenção, o prazo para iniciar o inventário é de 60 dias após o falecimento. Passou desse período, multa na certa. Em alguns estados, essa penalidade pode ser muito pesada, o que aumenta ainda mais os custos. Por isso, o planejamento é fundamental. Não deixe o luto te fazer perder prazos importantes. Comece o inventário o quanto antes e evite surpresas desagradáveis. E agora vem a pergunta: você consegue lidar com tudo isso sozinho? A resposta é: provavelmente não. É por isso que ter o acompanhamento de um advogado é obrigatório no inventário extrajudicial. Ele vai garantir que todos os documentos estejam em ordem, que as dívidas sejam negociadas e que o Ministério Público seja consultado quando necessário. Imagine começar o processo sem orientação e descobrir no meio do caminho que algo foi feito errado. O custo para corrigir pode ser muito maior do que fazer tudo certo desde o início. Agora que você já sabe que o inventário pode ser mais simples, mesmo com dívidas ou herdeiros menores, aqui vai a dica final. Não perca tempo. Procure orientação profissional, reúna os documentos necessários e agilize o processo. E se você quer mais dicas para resolver questões patrimoniais de forma prática, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. No link da descrição, deixei um material gratuito para te ajudar com os primeiros passos do inventário. O inventário não precisa ser um pesadelo. Com as escolhas certas, ele pode ser o primeiro passo para garantir a paz e a segurança da sua família. Lembre-se, proteger os direitos da sua família é o maior legado que você pode deixar. Não deixe para amanhã o inventário que você pode resolver hoje.